Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Docto Entrevista. Vai acontecer em Santa Rita de Minas o terceiro seminário de integração territorial do leste de Minas. E eu estou recebendo aqui hoje o João Paulo de Paiva Ramos, que vai falar sobre este seminário e falar também da trajetória de vida dele. O seminário tem como tema Políticas Públicas e Desenvolvimento Municipal, né, João Paulo? Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Vanessa, obrigado a todos os telespectadores da Docto TV pela oportunidade. E é um prazer estar aqui falando sobre esse seminário que já está na sua terceira edição e cada ano tem crescido mais. Pois é, ele já foi realizado em Patinga, né? E também em Santana do Paraíso, é isso? Santana do Paraíso. Em 2017 foi realizado em Patinga, onde a gente discutiu a Agenda 2030, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. Em 2018 a gente realizou ele em Santana do Paraíso, que o objetivo foi a questão da organização para comercialização institucional com o governo. E agora, pela primeira vez, ele está atravessando o Rio Doce, como nas palavras do professor Cláudio Leitão sempre fala, do lado de cá do Rio Doce, e vai ocorrer aqui em Santa Rita de Minas, com o objetivo de trazer palestrantes para a gente discutir a agricultura e assim discutir desenvolvimento aqui para a nossa região leste de Minas Gerais. As duas edições foram muitas pessoas que participaram, né? Muitas lideranças. Quantas pessoas estão previstas para esta agora, para este seminário? Olha, Vanessa, nos últimos anos a gente teve um grande público. Para esse ano é esperado no mínimo 300 pessoas sentadas. Entre as pessoas que vão na parte de abertura, que durante o dia todo devem girar durante um dia de seminário, aproximadamente 500 pessoas. E o público-alvo? O público-alvo são agricultores familiares ou produtores rurais de qualquer tipo, seja pequeno, médio, grande, porque o objetivo desse seminário é realmente discutir desenvolvimento da agricultura, empresários do setor agrícola, organizações sociais vinculadas à agricultura e também a questão do desenvolvimento social, questão ambiental e empresários que, de certa forma, não atuam diretamente com a agricultura, mas têm vamos falar assim, um pé na roça. Sim. Antes de falarmos mais da programação do seminário, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória para as pessoas que ainda não te conhecem, né? Sim, meu nome é João Paulo de Paiva Ramos, sou natural aqui de Caratinga, mais especificamente de Dom Modesto, sou técnico em agronegócios, formado pelo Senar Minas, estou graduando em administração pública pela Universidade Federal de Ouro Preto, no polo aqui de Caratinga. Estou como diretor de agricultura em Piedade de Caratinga e estou como presidente da Rede Leste de Bancos de Alimentos, que é a Relba. Você foi um dos fundadores da Relba, né? Sim, foi um dos fundadores. Nós fundamos a Relba no dia 22 de abril de 2014. Começamos com 3 municípios, Caratinga, Entre Flores e Vargem Alegre. Hoje, organizados, já tem 25, somos a maior rede de bancos de alimentos públicos do Brasil e a terceira maior rede em termos de captação e distribuição de alimentos no mundo. Mas foi uma trajetória assim que foi muito rápida, né? 5 anos, com tantos bancos aí, mas não foi um desafio logo no início, né? Foi, porque aquela história, né? Às vezes as pessoas têm mania de falar, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E graças a Deus, nós tivemos um grupo muito unido. Eu sempre falo que a nossa rede ela é diferente da metropolitana de BH ou da de São Paulo, porque, diferentemente deles que focam na questão no banco de alimentos, no gestor, nós somos uma rede de pessoas. E às vezes você trabalhar com pessoas motivadas, trabalhar com pessoas que acreditam, que querem algo diferente, isso é o que faz a diferença, isso que é o gostoso. E a cada dia a nossa rede cresce e cresce mais. O exemplo disso, como eu falei no início, é o seminário, porque na terceira edição ele cresceu muito e assim, já tem municípios querendo sediar no ano que vem. Antes de realizar esse, já tem municípios já pedindo para realizar, como é o caso de Inhapim, que já quer sediar o quarto, Fabriciano também está na disputa, e aí a gente está brincando que já está igual a disputa de Olimpíadas. Pois é, teve até bolo de comemoração, que eu vi a foto, né, 5 anos lá em Inhapim, né, que foi a gente teve a reunião, né, especial, onde aconteceu a eleição, onde eu fui reeleito para um período agora de 3 anos, que regimentalmente agora é a minha última passagem à frente da Relba, e também a gente comemorou os 5 anos, porque
Afinal de contas, a gente tem que comemorar aquilo que está dando certo. E a gente teve 2 palestrantes muito bons, inclusive uma das palestras, as pessoas ficaram emocionadas, aplaudiram de pé, porque foi muito emocionante e realmente deixou as pessoas com uma visão de futuro melhor. Sim. Desses 5 anos, o que você destaca assim, que te chamou muita atenção ou te marcou muito nesses 5 anos? Olha, o que me chamou muito a atenção nesses 5 anos de Helba foi, primeiro, a oportunidade de ver o leste de Minas com outros olhos. Por quê? A gente vivia numa região que não conversava entre si. Hoje, o Banco de Alimentos de Governador Valadares comunica com Itabira, Itabira comunica com Manhuaçu, Simonésia senta com Piedade de Caratinga, Piedade senta com Ipatinga, e assim, colocamos a região para conversar. E muito mais do que desenvolver bancos de alimentos, nós estamos colocando a região para conversar, e isso tem feito a diferença. Tanto que nós temos avançado na construção de muitas políticas públicas, justamente pelo fato da integração, do diálogo. Às vezes um tem uma dificuldade que o outro já superou, e isso um vai ajudando o outro, e a gente acabou construindo algo que tem sido sustentável, vamos falar assim. Sim. Você trabalha com banco de alimentos e políticas públicas, né, para a agricultura familiar desde 2009, né? Como que você avalia a atuação do Pedro Leitão quando esteve à frente da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento? Eu trabalho com um banco de alimentos desde 2009, quando entrei aqui na Prefeitura de Caratinga. E a atuação do Pedro, como foi secretário de Agricultura, ela foi muito interessante, muito marcante, porque foi o princípio do diálogo. A nossa região nunca teve tanto acesso à SEAPA, que é a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como no período do Pedro. E isso é interessante porque faz o princípio de mostrar que o Estado ele não está totalmente ausente dos municípios. E quando ele aproximou-se das nossas bases produtivas, houve sim um maior aumento de produção, houve sim uma organização melhor e mostrou que a nossa região ela não produz apenas commodities básicos. Ao contrário, nós temos uma agricultura diferenciada, uma agricultura muito produtiva. E o Pedro conseguiu mostrar isso para o resto de Minas Gerais, que café de qualidade não é só o sul de Minas, não é só o Cerrado. A nossa região aqui leste, ela produz cafés de qualidade, ela tem uma agricultura forte, organizada. Sim. Quais são os maiores desafios que você tem percebido que esses produtores têm enfrentado? Olha, o maior desafio que a gente percebe é a falta de organização base, ou seja, cooperativas e associações. Falta para elas, as que existem, uma profissionalização e com isso o agricultor acaba ficando solto. E para o agricultor, uma maior profissionalização da sua gestão, porque o agricultor tem que entender que ele é um empresário, ele é um gerador de divisas. Então, essa falta de conhecimento, essa falta de profissionalização, infelizmente, ela reflete o quê? Em produção baixa, em produtos de péssima qualidade e, principalmente, em perda de renda. E no século XXI, né, quando o mundo agora já começa a discutir a questão da necessidade do aumento da produção de alimentos, porque nós vamos ter que aumentar em 40% a produção de alimentos sem aumentar as terras cultivadas. Essa profissionalização ela vai ser exigida. Então, cada vez mais a gente tem que olhar para o agricultor não como coitadinho, mas como alguém que precisa melhorar a sua produção, como alguém que precisa profissionalizar para que, ganhando dinheiro, ele traga desenvolvimento para a região. Por isso, os temas do seminário, que é política pública e desenvolvimento municipal. Eles vão ter ali a oportunidade de ver, são várias palestras, eu estava vendo a programação aqui, né, com ter vários conhecimentos para atuarem, né, na sua agricultura e ter mesmo esse desenvolvimento, conseguir fazer essa parte de organização, né, está muito focado nisso, né, também. Sim, as palestras técnicas que vão ter esse ano são com pessoas assim, renomadíssimas de nível nacional, como vou dar um exemplo para vocês, o Dr. Hernan Cheriboga, que ele é do ICA, que é o Instituto Interamericano para a Cooperação e Desenvolvimento da Agricultura. É a primeira vez que a gente tem um alto representante do ICA aqui no leste de Minas, e principalmente para discutir desenvolvimento agrícola e organização produtiva. Assim como a gente vai ter o Dr. Cristiano Nassif, que é o superintendente do Senar Minas,
que ele vai estar discutindo a questão do ATG, que é a assistência técnica e gerencial oferecida pelo Senar, que faz o quê? Melhoria de produção, melhoria de qualidade e aumento de renda para o produtor. E entre outros, como o José Paulo de Almeida, que é o responsável nacional pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o Avaí Miranda, que é o diretor de estruturação produtiva do Ministério da Agricultura, que é o responsável por toda a parte de infraestrutura rural, desde uma ponte que precisa ser feita, um asfalto que vai ser colocado no morro, até um CEASA que for ser construído, tudo hoje está na mão do Avaí Miranda, que é o diretor, e interessante do Avaí, que ele foi um dos técnicos que fez a negociação, quando ele era da Apex, com o mundo árabe, Arábia Saudita, esses países, para abrir o mercado árabe para a carne bovina brasileira, a carne de frango do Brasil. Ele foi um dos que participou diretamente dessa negociação, de estudos de mercado. Então é uma pessoa que tem uma expertise muito grande em novos mercados. Sim. João Paulo, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para falar mais sobre a programação deste seminário, um pouco mais sobre o seminário em si, para você entender o que vai ser abordado lá e ficar mais por dentro. Já já nós voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o João Paulo, que veio falar um pouco sobre o Seminário de Integração Territorial do Leste de Minas, com o tema Políticas Públicas e Desenvolvimento Municipal. E o João Paulo, ele é diretor de Agricultura aqui de Piedade de Caratinga e também presidente da RELBA, que é a Rede Leste de Banco de Alimentos, a maior rede de banco de alimentos públicos do Brasil, Ele estava falando isso no primeiro bloco. Nós falamos sobre a rede de alimentos, falamos de bancos, mas não falamos o que é banco, e nem que todo mundo sabe o que é banco de alimentos. Vamos falar um pouquinho para as pessoas entenderem. Os bancos de alimentos eles surgiram nos Estados Unidos como forma de combater a fome. No Brasil, eles são divididos em 3 categorias: público, privado, social, sendo que o social geralmente ele é organizações da sociedade civil, como a gente tem lá em São Paulo a ONG Prato Cheio, a própria ONG Banco de Alimentos, o privado, que é o caso do SESC, da Fiergs, que no Rio Grande do Sul tem também bancos de alimentos, e o público, que são os bancos de alimentos como a gente conhece, como Piedade tem, Caratinga tem, as cidades aqui da região têm. O objetivo principal do banco de alimentos é, primeiro, combater a perda e desperdício de alimentos, porque muita coisa que a gente joga fora poderia estar sendo utilizada. É inadmissível que quase 40% da comida do planeta ela vai para o lixo, infelizmente. E o Banco de Alimentos ele tem esse viés de combater a perda e desperdício de alimentos. Para quê? Para combater a fome. Porque a fome, infelizmente, em pleno século XXI, ainda é o maior flagelo da humanidade. Diferentemente de outras ações, de crimes ambientais, a gente pode dizer que a fome não é algo punível. Ou seja, infelizmente, os governos, as empresas multinacionais lá, quando elas causam por ação ou omissão a fome, infelizmente, elas não são punidos. Esse ano, a expectativa, segundo a FAO, é que quase 900 milhões de pessoas no mundo venham a passar fome. Nossa. Infelizmente, é algo muito grande. João Paulo, fala-se muito em nova agricultura. O que você entende por nova agricultura? O que seria essa nova agricultura? A nova agricultura, na verdade, não é tão nova assim. Apesar do termo ser chamado de nova agricultura, a nova agricultura é o quê? É a organização produtiva. É fazer com que se produza mais, gastando menos, que se impacte menos o meio ambiente, e principalmente que se tenha um valor agregado maior. Que ao invés de se produzir apenas o café em coco, como o pessoal fala, mas que se procure produzir um café especial, como foi que o Pedro tentou trabalhar quando foi secretário. E em vez de se produzir apenas um milho canjiquinha, que se procure produzir produtos derivados da agroindústria. E isso é algo que a nova agricultura ela tem que procurar produzir, ou seja, mais com menos e principalmente gerando valor agregado maior para o produtor. E você acha que nós estamos nesse caminho? Nós estamos no início desse caminho, no meio? Como é que está essa situação? Olha, se for analisar
de 20 anos para cá, a gente evoluiu. Mas podemos dizer que ainda estamos só começando. Existe uma frase em Alice no País das Maravilhas que diz que se você pode correr o máximo que você quiser, você vai ficar onde você está. Se você quiser dar um passo, você tem que correr 2 vezes mais rápido. Isso por quê? Porque cada dia as demandas, as necessidades de consumo, elas mudam. As tecnologias mudam. Infelizmente, como foi falado no primeiro bloco, ainda falta a questão da profissionalização para o agricultor. E essa falta de profissionalização faz com que, muitas das vezes, a nossa região aqui, leste, Caratinga região, ela se torne um pouco sem competitividade. E nisso a gente ainda está bem no início. E por isso a importância desse seminário, né, que vai abordar todas essas questões, que você, uma delas, essa que você acabou de falar. A gente vai ter palestrantes, né, de renome, como eu falei, Dr. Hernán Chiriboga, Dr. Avaí Miranda, Zé Paulo de Almeida, a gente vai ter o Cristiano Nassif, porque são palestras que vão ocorrer de forma assim, complementares. Uma palestra não vai ferir a outra, ao contrário, elas vão se complementar nas suas falas. Em paralelo, vai acontecer uma oficina promovida pela Universidade Federal de Viçosa, através do SECANI, para a compra da merenda escolar. Porque, apesar de a lei da merenda escolar completar agora 10 anos, que determina que o governo estadual, municipal e federal comprem no mínimo 30% da agricultura familiar, ainda existem muitos municípios, na nossa região mesmo, que não estão conseguindo cumprir esse percentual. E essa oficina, o objetivo dela é o quê? Trabalhar a capacitação do gestor que está fazendo a compra, para ele entender que a merenda escolar no processo não é igual de uma licitação comum, e para quem vai vender, para ele entender como que funciona a venda. Porque também não basta o prefeito querer comprar, sendo que quem vende não está preparado para vender para ele. Sim. Essa oficina acontece de 8h30 às 15h30, né, no espaço 2, e no espaço 1 começa às 8h30 o café da manhã e o credenciamento, e logo às 9h vem a abertura e você entra às 9h30 falando dos resultados dos últimos seminários. Sim, a gente terá a oportunidade dupla, né, de estar à mesa de abertura e também apresentando os resultados. Porque é interessante que os resultados desse seminário, quando a gente começa a mensurar eles, a gente percebe que houve uma evolução. A região leste de Minas, ela está evoluindo, meio que ao passo de tartaruga, mas estamos evoluindo. Sim. Depois vem a primeira palestra às 9h50, do ICA, né? Sim, que é o Instituto Interamericano de Cooperação e Desenvolvimento da Agricultura, que é um organismo internacional e é um braço da Organização dos Estados Americanos, que, por sua vez, atua em parceria com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tanto que o representante que estará aqui, ele é um equatoriano, Dr. Jorge Hernán Chiriboga, e o objetivo do ICA é o quê? Desenvolver a agricultura na América Latina e Caribe, não só a agricultura familiar, mas também a agricultura de médio e grande tamanho. E a ideia do ICA estar nesse evento realmente para que se possa propor parcerias para o desenvolvimento da agricultura aqui no leste de Minas. E o João Paulo, que é o responsável nacional pelo PAA, ele vai falar sobre qual assunto? O Zé Paulo de Almeida... Eu falei João Paulo, é o José Paulo, né? Sim. Zé Paulo de Almeida, ele é o diretor nacional de programas e parcerias. Ele vai estar apresentando diversos programas que o Ministério da Cidadania, que é o antigo MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, ele tem, dentre eles, o Programa de Aquisição de Alimentos. Qual a perspectiva desse programa para 2019? Quanto de dinheiro tem? Quanto que a nossa região vai poder ser beneficiada com isso? Os municípios aqui têm condições de captar recursos ou não? E também vai mostrar as famosas ações de desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana. Porque é um desafio, né, conciliar o espaço da cidade com a produção de alimentos. Mas é possível. Inclusive, existem programas federais que incentivam a produção de alimentos em espaços, como lotes vagos, como em áreas que são públicas, mas não são praças, como, por exemplo, regiões cercadas que pertencem aos municípios. E para que isso? Para que se realmente crie-se na cidade
um novo conceito de sustentabilidade. A importância da estruturação produtiva para o desenvolvimento econômico da agricultura familiar é um outro tema, né, que também vai ser abordado. Vai ser apresentado pelo Avaí Miranda, como eu falei, é o diretor nacional de estruturação produtiva rural, e vai mostrar o quê? Primeiro, qual o ganho quando se organiza a parte da infraestrutura rural. Nossa região, ela é rural. Nós não temos grandes indústrias, temos indústrias aqui no Vale do Aço. Essencialmente, nós somos agrícolas. Qual que é a importância de se organizar essa estrutura produtiva rural? Pontes, estradas, SEASA, criação de novo SEASA, como o pessoal do Vale do Aço está vindo, para poder pleitear isso junto com a Avaí Miranda. E qual que é o ganho que toda a sociedade tem a partir do momento que se organiza essa estrutura produtiva. Tem mais alguma palestra que eu pulei aqui? Sim, acho que tem mais uma, né? Tem a do Cristiano Nassif, que ele é o superintendente do Senar Minas, e ele vai estar apresentando o chamado ATG, que é a Assistência Técnica e Gerencial, desenvolvida pelo Senar e pela FAENG. E assim, o interessante é que o Cristiano ele assumiu agora, né, a superintendência do Senar e está vindo aqui na nossa região para poder mostrar as ações que o Senar tem desenvolvido no sentido de melhorar a produção e de melhorar o gerenciamento dessa produção, que, como eu falei, não basta só produzir, tem que saber também organizar o custo dela e vender ela. Muitos municípios já confirmaram presença? 140 municípios, Nossa, desde a divisa da Bahia até a região aqui da Zona da Mata, Manhumirim, Carangola. E como eu falei no início, é a primeira vez que esse seminário está acontecendo aqui. E cada ano ele tem crescido mais, trazido mais resultados. João Paulo, muito obrigada pela sua vinda aqui, por ter aceitado o nosso convite, viu? E muito sucesso, que seja mais uma edição de sucesso aqui em Santa Rita de Minas. Muito obrigado pela oportunidade e aguardamos vocês lá para tomar um café com a gente nesse dia. Iremos sim. Tá bom? E eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo programa Doctor Entrevista. Até lá.